Pare por um momento e escute isso, porque essa história pode mudar a forma como você vê suas dificuldades. José era apenas um jovem sonhador, mas Deus já havia colocado um propósito grande dentro dele. Ele teve sonhos que mostravam que um dia ele seria levantado por Deus, que sua vida teria um significado maior. Mas nem todos ao seu redor ficaram felizes com isso. Seus próprios irmãos começaram a sentir inveja. O que deveria ser amor virou rejeição. O que deveria ser família virou oposição. José foi desprezado dentro da própria casa, julgado por aquilo que nem tinha vivido ainda. Um dia seu pai o enviou para ver seus irmãos no campo, sem saber que aquele seria o começo de um grande teste. Quando seus irmãos o viram de longe, eles não viram um irmão. Eles viram alguém que precisava ser eliminado. Planejaram tirar sua vida, mas decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia. José caiu naquele buraco, sem entender o porquê, sem saber o que estava acontecendo. Talvez hoje você também se sinta assim, em um lugar escuro, sem respostas, sem direção. Mas preste atenção nisso. O fato de você estar no fundo não significa que Deus te abandonou. Às vezes o fundo faz parte do processo. José foi vendido como escravo, levado para uma terra distante, arrancado dos seus sonhos aparentemente, mas Deus não havia saído da história. Mesmo quando tudo parecia dar errado, Deus ainda estava escrevendo algo maior, porque quando Deus tem um plano, nem a traição consegue impedir. José chegou ao Egito como escravo, sem família, sem liberdade, sem entender o motivo de tudo aquilo. Mas mesmo longe de casa, ele não se afastou de Deus. E isso mudou tudo. José foi levado para a casa de Potifar, um homem importante no Egito. E a Bíblia diz algo poderoso. O Senhor era com José. Mesmo como escravo, ele prosperava. Tudo o que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. José poderia reclamar, poderia se revoltar, poderia desistir, mas ele escolheu ser fiel. E a fidelidade no pouco começou a abrir portas grandes. José passou a cuidar de toda a casa de Potifar. Ganhou confiança, ganhou respeito. Mas quando tudo parecia melhorar, veio mais uma prova. A esposa de Potifar tentou seduzir José. Todos os dias ela insistia, mas José tinha princípios. Ele disse não, mesmo quando ninguém estava vendo. Porque quem anda com Deus não negocia valores. Um dia ela tentou novamente, e José fugiu deixando sua capa para trás. Mas o que era fidelidade foi transformado em acusação. Ela mentiu, e José foi preso injustamente. Mais uma vez, ele foi lançado em um lugar escuro. Primeiro a cisterna, agora a prisão. E talvez você pense, como alguém fiel passa por tanta dificuldade? Mas entenda isso, o processo de Deus não é confortável, mas é necessário. Mesmo na prisão, Deus continuava com José. Ele encontrou graça diante do carcereiro e novamente recebeu responsabilidade. Porque quando Deus está com você, até o lugar mais difícil se torna preparação. Na prisão, José interpretou sonhos, e mesmo ajudando pessoas, foi esquecido. Sim, esquecido. E talvez isso fale com você agora. Você faz o certo, ajuda os outros, e parece que ninguém lembra de você. Mas Deus não esquece, o tempo de Deus não falha. O que parece atraso é apenas preparação para algo maior. Depois de um tempo na prisão, algo começou a mudar. Deus estava prestes a revelar o propósito. Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Os sábios falharam. Os magos não tinham respostas. Foi então que alguém se lembrou de José. Sim, aquele que foi esquecido. No tempo certo, o nome dele foi lembrado. José foi chamado às pressas. Saiu da prisão direto para o palácio. Preste atenção nisso. Quando Deus decide agir, ele muda tudo de uma vez. Diante de Faraó, José não se exaltou. Ele disse: "Não está em mim, mas Deus dará a resposta." José interpretou o sonho, revelou anos de fartura e anos de escassez, e deu uma solução sábia. Faraó ficou impressionado e declarou algo poderoso. Quem poderia ser melhor do que este homem que tem o Espírito de Deus? Naquele momento, José deixou de ser prisioneiro e se tornou governador do Egito. Deus transformou a dor em honra, o processo em propósito, a espera em vitória. Aquele que foi rejeitado pelos irmãos agora governava uma nação inteira. Mas a história ainda não tinha terminado. A fome atingiu toda a terra. E os irmãos de José foram até o Egito buscar alimento. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Agora ele tinha o poder nas mãos. Poder para se vingar, poder para ferir. Mas ele escolheu algo maior. Ele escolheu perdoar. José revelou quem era. E seus irmãos ficaram com medo. Mas ele disse algo que muda tudo.
Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. O que tentaram destruir, Deus usou para cumprir propósito. O que parecia o fim era apenas o começo.